Olá, é uma grande alegria hoje iniciarmos um trabalho no programa Sintonia Verde aqui na TV Braga Brasil. Meu nome é professor Paulo Bassani, sou cientista social, sociólogo ambiental, ex-professor da UEL durante 34 anos e hoje estamos iniciando uma temporada deste programa, no total de 20 programas, que faremos semanalmente aqui na TV Braga Brasil. Gostaria, desde já, de agradecer a toda a equipe técnica da TV Braga, ao Roberto, ao Gabriel, a todos que trabalham com a pesquisa socioambiental que irá subsidiar esse nosso trabalho aqui nos programas, a todos os convidados que teremos durante toda essa temporada. Gostaria de dizer que nós vamos tratar de um tema altamente complexo, um tema que exige uma leitura, um aprofundamento, e nós daremos, portanto, aqui, faremos uma narrativa científica daquilo que se conhece até hoje da relação entre o homem e a natureza. Por isso que chamamos esta primeira temporada de A Natureza e os Humanos, tendo como um pano de fundo, como a própria vinheta do programa fala, um programa de debate e aprofundamento científico da relação dos humanos com a natureza. Para iniciar já esse debate, vamos assistir a este vídeo de Carl Sagan chamado O Pálido Ponto Azul. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra
é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Muito bem, acabamos de assistir a este vídeo, que é uma elaboração de Carl Sagan, um cientista, astrônomo da NASA, já falecido, mas que nos possibilita introduzir neste tema, como dizia anteriormente, tão complexo e tão necessário para nós, seres humanos, neste momento que passamos. O pálido ponto azul se refere à imagem que a Voyager 1, lançada em 77 pela NASA, e depois de cruzar a 6 bilhões de quilômetros, Carl Sagan sugere aos cientistas que ela se volte à sua origem, ao planeta Terra, e de lá crie uma foto, esse pálido ponto azul, que, para demonstrar a 6 bilhões de quilômetros da Terra, passando por Saturno, aonde lá nós moramos, onde todos os seres humanos um dia nasceram e um dia irão padecer. E que este é apenas um pedacinho, uma poeira cósmica num universo gigantesco que há nesse cosmos. É uma surpreendente imagem que revela o quão pequenos somos diante do cosmos e, ao mesmo tempo, nos revela que é uma casa comum, como diz a Carta da Terra, onde todos nós vivemos, seres humanos, natureza, as águas, as terras, os mares e tudo que nós conhecemos aqui nesse planeta. A reflexão que este vídeo possibilita é de que a Terra é um palco muito pequeno em uma vasta arena cósmica, segundo Carl Sagan. Um palco pequeno numa vasta arena cósmica. Ou seja, a ciência moderna foi nos fornecendo uma série de conhecimentos que cada vez mais que conhecemos, que avançamos, nos tornamos cada vez menores. Ou seja, ver que a Terra, o ser humano,
ele não tem um significado tão importante diante do cosmos. Mas para nós que vivemos aqui, neste pequeno quinhão, nesse pequeno território, neste pequeno e raro, belo e frágil planeta, é muito importante. Então, nossa trajetória de programas nesta primeira temporada, em conhecer a natureza e os humanos, é justamente decifrar qual foi, ao longo do tempo, a nossa relação com a natureza. Como foi? Por que nós nos perdemos num determinado momento de estabelecer uma relação não simbiótica, não uma relação sistêmica, não uma relação horizontal e passamos a ter uma relação vertical, dominadora, destrutiva da natureza? Então nós vamos tentar fazer um pouco essa trajetória, buscando em que os livros, os autores, as pesquisas demonstram sobre isso. Por isso que chamaremos também muitos cientistas, estudiosos, ambientalistas, que possam também trazer a sua vertente, a sua interpretação acerca disto. Gostaria de dizer uma frase que Stephen Hawking dizia justamente sobre esse aspecto. O universo conhecido hoje é hostil à vida humana. Esta frase ela é simbólica, ela é representativa. Por quê? Porque do universo que nós conhecemos hoje, fora do planeta Terra, no próprio sistema solar e dentro da galáxia que nós pertencemos, chamada de Via Láctea, que os gregos chamavam de caminhos do leite, é justamente, até hoje nós não encontramos nenhum planeta que possa abarcar a vida, como diz o Carl Sagan no próprio vídeo que acabamos de ouvir e assistir. Então, nós temos que entender melhor o funcionamento deste planeta, o funcionamento da natureza e qual é o nosso papel como seres humanos neste planeta. Pretendemos, ao longo dos programas, debater, analisar, vislumbrar a nossa relação com a natureza, entender a condição humana e a condição da natureza, a sociedade e o meio ambiente, dos tempos antigos à era moderna, e quais são as perspectivas e desafios que nós temos daqui para diante. É preciso que se diga, antes de mais nada, que os seres humanos e a biodiversidade e a natureza planetária não são inimigos. São co-irmãos de um mesmo processo de formação e de interdependência que ocorre no mesmo planeta, pequeno, raro e belo e frágil. É preciso que se saliente desde já qual é a nossa metodologia de trabalho e nosso compromisso com esta primeira temporada de programas. Eu diria que é uma frase que eu levo comigo desde o meu mestrado, meu doutorado de estudos socioambientais, onde comento, cada um com seus instrumentos de saber e de conscientização. O nosso é este: entender, aprofundar, debater ideias científicas, filosóficas e éticas que surgiram ao longo do tempo para explicar a relação com a natureza e nos posicionar melhor diante dela. Vou repetir, nossa intenção, portanto, é esclarecer o que se conhece até hoje, aprofundar, a partir de dados, de conhecimentos, de análises científicas, das pesquisas para onde elas apontam. O conjunto de narrativas científicas que demonstram que há um acervo de conhecimentos sobre esta temática. E fazer com que a gente estabeleça debates científicos, filosóficos, éticos, para que a gente possa aprofundar e entender melhor a nossa relação com a natureza e para que a gente tenha, num certo momento, uma melhor consciência do nosso compromisso, da nossa responsabilidade como seres humanos, para que a gente possa garantir, ter no presente condições de viver com sustentabilidade e que essa sustentabilidade possa garantir a vida
a continuidade da vida das gerações futuras. Muito bem, vamos ao intervalo e já retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu King, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Lembrando que este programa está indo ao ar também pelas TVs IDM de Goiânia, Goiás, Olhar TV do Rio Grande do Sul, NGTV de Jataizinho, Paraná, TV Caturra de Londrina. Também teremos ao longo dos nossos programas a apresentação de uma sugestão bibliográfica. Hoje partimos deste livro de Fritjof Capra, As Conexões Ocultas, Ciência para uma Vida Sustentável. É um livro que vale a pena ler para que a gente possa compreender melhor a nossa relação com a natureza, principalmente da teia da vida. Lembrando que esse autor é autor de vários livros, O Tal da Física, O Ponto de Mutação e A Teia da Vida. Fritjof Capra, portanto, é a sugestão de leitura de hoje. Também, em cada programa, ouviremos um poema socioambiental criado pelo autor que vos fala. Vamos ouvir este de hoje, Sensibilidade e Natureza. Natureza e sensibilidade. Não quero dizer o que pensar, não quero dizer o que fazer, não quero direcionar ninguém. Quero apenas lembrar que somos seres criativos,
imaginativos e sensíveis. E podemos criar novos jeitos de viver, novos jeitos de caminhar, que poderão determinar o que pensar, o que fazer, para onde nos direcionar. Na poesia, na arte, na ciência e na filosofia, há inúmeros caminhos ainda não percorridos. Com um novo olhar, vamos traçar essas possibilidades que emergem sempre que o sol brilha, sempre que a chuva cai, quando a árvore cresce e a brisa nos envolve, tudo nos enfatiza o viver, com a sensibilidade que está presente na teia da vida que nos rodeia, que nos alimenta, que nos ressignifica, que nos resulta. Muito bem. Natureza e sensibilidade é, em grande medida, a nossa inspiração, ou seja, nós, seres humanos, nos sensibilizamos, desenvolvemos a nossa natureza sensível justamente neste contato, nesse conhecimento com a natureza. Como o poema se refere, não quero exatamente dizer o que pensar, o que dizer, quero apenas contribuir para que a gente possa agregar conhecimentos, agregar formas de poder interpretar pelo que a ciência tem dito, tem descoberto até hoje, ao longo do tempo, sobre essa nossa relação com a natureza, com a biodiversidade planetária, como diria Eduardo Wilson. A biodiversidade, ela é essa camada que recobre todo o planeta Terra e que aqui, é onde a vida é gerada, onde nós, seres humanos, e a natureza, podemos chamar assim, a natureza natural, ou toda essa biodiversidade, nós fazemos parte. Como lembra Leonardo Boff, nós somos a natureza que pensa. Nós, seres humanos, somos a natureza que pensa. Se somos a natureza que pensa, somos a natureza também responsável, portanto, zelosa e cuidadosa com toda essa biodiversidade que nos garante aquilo que nós chamamos de as condições de habitabilidade, que foram formadas ao longo de milhares de anos. Lembrando que o planeta Terra, um pequeno planeta dentro do Sistema Solar, um pequeníssimo planeta dentro da galáxia, a Via Láctea, e uma poeira cósmica no universo. Esse planeta, hoje a ciência assim define, tem por volta de 4,7 bilhões de anos. E ela foi se constituindo ao longo desses bilhões de anos com um trabalho muito lento, um trabalho muito cuidadoso, e que a ciência ainda não consegue explicar totalmente como foi que isso se estabeleceu. Sabemos hoje que a formação da vida se deu durante um longo processo, na vida biológica, unicelular, pluricelular, até a vida complexa, e depois surgir a vida humana nesses últimos 200, 220 mil anos, com uma margem de erro de 20 mil a mais, 20 mil a menos, é o que a ciência diz até hoje. Então, as condições para que tivéssemos objetivamente a possibilidade da vida humana se desenvolver nesse planeta foram trabalhadas ao longo do tempo, com uma mistura de ações, uma combinação, uma grande salada de ações planetárias, da transformação do planeta, que permitiu com que surgisse não apenas a vida, mas, sobretudo, a vida humana. Nós vamos destacar aqui um ponto que a ciência também reconhece, que nós vivemos esses últimos 20 mil anos, duas eras glaciais. A primeira foi a Era do Gelo, que é muito descrita em filmes e até em desenhos animados, que foi aquela era de 10 a 12 mil anos que precedeu a Era do Holoceno. O Holoceno foi justamente esses últimos 11 a 12 mil anos que nós passamos, que justamente aonde já na existência dos seres humanos, eles praticamente
não modificaram substancialmente a cobertura vegetal, a flora e a fauna e toda a biodiversidade planetária. Podemos dizer que, logo após a Era do Gelo, no final do Pleistoceno, que se segue até esses 11 mil anos, até mais ou menos a Segunda Grande Guerra Mundial do século passado. Portanto, os anos de 1945 e 1950, esta era do Holoceno se desenvolve até esse período. Depois, nós vamos ter, então, a Era do Antropoceno, na qual nós vamos concentrar nossos estudos, nossos trabalhos, nossos diálogos aqui. Mas vamos falar um pouquinho mais do final da Era do Holoceno. Passamos pela Idade Média, que é um período importante na história da humanidade. Ela durou cerca de 1000 anos, que é mais ou menos a partir do final do Império Romano, no ano de 473 depois de Cristo, e que vai mais ou menos até o século XV da nossa era, da era cristã. E aqui vamos falar um pouco mais desse período que marcou toda a civilização ocidental. É claro que há todo um estudo das civilizações orientais, mas nós partimos como ponto de vista porque nós conhecemos, porque nós temos maior número de estudos e pessoas para dialogar a partir da formação da civilização ocidental. E portanto, não podemos dizer que vamos falar da Idade Média ou do período do feudalismo, aonde é uma idade marcada pelo teocentrismo, ou seja, as ideias da Igreja dominavam todo o ideal de valores que foi se estabelecendo numa sociedade feudal, marcada pela nobreza, pelos senhores feudais e os servos, que não modificaram fundamentalmente todo o sistema agrário e das pequenas vilas e aldeias que se constituíram ao longo desse tempo até o século XV da era cristã. Bem, vamos a um intervalo comercial e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi! chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037 5727. Avenida Sarah King, 825, conjunto Semínios, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43
93 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Como dizíamos no bloco anterior, nós somos a natureza que pensa. Portanto, somos uma natureza criativa, inteligente. E gostaria aqui de frisar, neste momento que se discute tanto mundo afora, a inteligência artificial, dizer que nós, seres humanos, não somos apenas inteligentes. Nós somos seres imaginativos e seres criativos. Essa é uma característica fundamentalmente humana e que é preciso destacar. Se temos a imaginação, a criatividade, essa inteligência humana que permite pensar constantemente, reelaborar o pensamento, vamos agora acompanhar e chamar a atenção de alguns autores que fundamentam toda a nossa explicação, toda a nossa trajetória intelectual e científica. Primeiro, como lembrei anteriormente, Leonardo Boff, que lembra que nós somos a natureza que pensa. E se pensamos, precisamos sempre ter o pensamento, a reflexão à nossa frente para que possa nos conduzir ao passo seguinte. A narrativa científica é uma construção que é aceita pela comunidade científica até um certo momento, até que surge outra narrativa que possa elevar o pensamento sempre mais adiante. Através desses passos, desses saltos quantitativos e qualitativos que avança o conhecimento, que avança a ciência. Chamaria atenção inicialmente a Edward Wilson no seu livro A Criação, quando ele fala que a vida, a biodiversidade planetária é tão rica que se nós tomarmos um punhado de terra fértil nas mãos, aquilo terra de humus, da onde vem o conceito de humanidade, portanto, terra fértil, neste punhado de terra existem cerca de 100 mil espécies vivas, ou seja, 100 mil micro-organismos. E destes, nós conhecemos apenas 20%. Ou seja, nós desconhecemos 80% dos micro-organismos que existem na natureza. E são seres vivos que são copartícipes desse processo evolutivo do planeta Terra. Agora, se nós não conhecemos e se nós não tivermos condições de conhecê-los através da degradação, poluição, contaminação, das queimadas, da desertificação, do aquecimento global, das mudanças climáticas que aí estão, do crescimento dos modelos de agricultura, de pecuária, dos modelos de crescimentos urbanos, etc. Ou seja, essa pisada humana também irá destruir grande parte daquilo que é o acervo, o patrimônio da humanidade, daquilo que nós não conhecemos. Então, como é importante a ciência resgatar, investigar, ir a fundo e conhecer esses micro-organismos também, que poderão nos dar algumas pistas e algumas soluções científicas, como a cura de doenças, como, por exemplo, algumas possibilidades de criação de novos tipos de alimentos para matar a fome e a miséria que tanto existe neste mundo, nesse planeta. Vamos seguir outro autor que também fundamenta nossas explicações aqui. Um que foi meu mestre, filósofo, ele dizia, o Gerd Albert Bornheim, a melhor forma de nos fixarmos na realidade passa pela abstração. Aqui é uma característica importante. Sempre que a gente busca práticas sustentáveis, é o que nós vamos buscar orientar ao longo desses programas, ou seja, criar uma consciência ambiental para gerar práticas sustentáveis subsequentes. Mas antes de criar essas práticas, nós precisamos parar para pensar, parar para conhecer, porque esta é a nossa
é nosso desejo, é a nossa vontade, é a nossa inspiração, é a nossa designação humana. Conhecer a fundo o planeta que nós vivemos, conhecer a fundo a natureza natural e a própria natureza humana, para que a gente possa dar uma passada segura, ou muito mais segura do que as passadas que estão sendo dadas até então. Então, esta característica de abstrair, sair para ver melhor, que é uma atitude filosófica e também científica, eu me distancio do fenômeno, como foi o exemplo do início do programa de hoje, com o vídeo O Pálido Ponto Azul. Eu precisei, ou a humanidade precisou se distanciar do planeta para vê-lo melhor. O quão pequeno, raro, belo e frágil ele é. Então, esta questão metodológica, teórica, epistêmica e hermenêutica é importante para que a gente possa conhecer de fato o que estamos falando, o que estamos produzindo e aonde queremos chegar com tudo isso. Um outro autor, também que marcou muito a nossa formação filosófica, científica, foi Erich Fromm, esse cientista, psicanalista e filósofo norte-americano. Ele escreveu uma trilogia importante como leitura, a análise do homem, a análise marxista do homem, e aqui eu me refiro a um livro que todo mundo deveria ler, chamado A Arte de Amar. Ele se refere nesse livro que há todos os tipos de amores. Nós, seres humanos, somos seres amorosos. Há todos os tipos de amor. Amor ao divino, amor à natureza, amor aos seres humanos, amor àquilo que a gente tem como cuidado, a responsabilidade. E ele se refere ao seguinte: quanto mais nós conhecemos uma coisa, mais amamos. Quanto mais investigamos, quanto mais nos aproximamos, quanto mais abrirmos nossas portas e janelas, a luz desse conhecimento chega até nós e possibilita daí nós criarmos uma narrativa muito mais próxima do que seja realmente a realidade. Chamo aqui um outro autor, talvez o maior físico do século passado, que foi Albert Einstein. Cito aqui 2 pensamentos dele. O primeiro, ele diz o seguinte: a inteligência nos leva do ponto A ao ponto B. A imaginação nos leva a todos os pontos. Vejam só, a inteligência ela nos leva daqui até lá, mas a imaginação, e eu falava anteriormente sobre a característica humana da imaginação e da criatividade, ela possibilita dar um salto maior, um salto qualitativo necessário da compreensão dos fenômenos que nós estamos analisando, e na qual nós somos interdependentes, porque nós, seres humanos, dependemos da natureza. Nós, seres humanos, necessitamos da teia da vida, na sua composição original, para que a gente possa manter e reproduzir a nossa vida humana neste planeta. Uma outra frase que chama a atenção, deixada por Albert Einstein, diz o seguinte: a ciência que nos levou a esta crise não será a mesma que irá nos tirar dela. Vou repetir, a ciência, o conhecimento que foi gerado, sobretudo pela modernidade, e aí eu vou comentar em alguns programas o que seria essa modernidade depois da Idade Média, até chegar à era do Antropoceno. Ela criou este modelo de sociedade, esse modelo de estabelecer a nossa relação com a natureza, uma relação verticalizada, uma relação dominadora com a natureza. Então, esta ciência não será aquela que vai nos tirar desta crise, dessa situação que aí está, deste modelo que é um modelo degradante, que causou aquilo que nós chamamos hoje, a ONU, através de todos os seus documentos, as grandes universidades mundiais, os centros de pesquisa, falam que nós estamos dentro do aquecimento global, ou seja, nós estamos vivendo plenamente numa era de mudanças climáticas. E mudanças climáticas será tema de programas futuros que nós iremos aprofundar as causas, as consequências e como nós podemos combatê-la. E como a ONU, como as universidades, os centros de pesquisa estão apresentando dados e informações sobre como nós, de forma inteligente, criativa, imaginativa, responsável, cuidadosa, podemos dar conta desta situação. Vamos citar mais alguns autores.
Falávamos agora há pouco de crise. A ciência que nos levou a essa crise não será a mesma que vai nos tirar dela. Lembra aqui de Antonio Gramsci, esse filósofo, pensador italiano que morreu nos cárceres de Mussolini, e dizia o seguinte: a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Veja, é um conceito que define, a meu ver, muito bem a ideia de crise. Nós estamos vivendo um tempo em que o velho, o antigo, o que nos explicou até agora, não está dando mais conta. Ele está desaparecendo, ele não tem mais a continuidade, a permanência, a consistência. Nós já percebemos isto. Agora, nós também temos esta dificuldade de compreender o que virá daqui para frente. Como será daqui para frente? Será a passada humana daqui para frente? Entendemos a passada humana daqui, de hoje e daqui para trás, até um certo momento, pelo menos da história e do conjunto de narrativas científicas que nós podemos aqui juntar e discutir e debater com todos vocês. Agora, vamos tentar juntos descobrir algumas pistas, algumas trilhas, pelas frestas do conhecimento, pelas frestas que a modernidade também gerou, descobrir uma nova luz, um novo olhar, uma nova forma de caminhar. Como diria o poeta da floresta, ele dizia, Tiago de Mello, falecido há pouco tempo atrás, na qual eu fiz inclusive um poema referência a ele, de agradecimento, de homenagem. Tiago de Mello dizia: não vim aqui para ensinar um caminho. Eu vim aqui, estamos aqui, para ensinar um novo jeito de caminhar. Esta é uma ideia interessante que vale perfeitamente para o nosso programa, para os nossos debates aqui, nesta primeira temporada de programas que elaboramos para vocês. Trazer, quem sabe, um novo jeito de caminhar, um novo jeito de pensar as coisas, porque o jeito anterior nos levou a esse estado. E agora nós precisamos criar um novo jeito, uma nova maneira de ver, de olhar, de atuar, para que a gente tenha possibilidades de continuar a vida neste pequeno planeta. Muito bem, estamos aqui finalizando o primeiro programa, Sintonia Verde, que tratamos nesse primeiro episódio justamente de uma questão de ordem teórica, metodológica, e que daremos continuidade nos próximos programas, mas apenas uma introdução a esta temática tão complexa que faremos na sequência nos próximos 19 programas. Agradeço a todos a audiência, a sintonia e convido a todos para o próximo programa. Obrigado.